Salve família, GD aqui na área para mais um vídeo de análise, agora com o episódio 7 de The Last of Us, que tivemos aí uma ênfase no passado da Ellie, e a gente vai comentar sobre tudo o que rolou aqui, principalmente as referências, as adaptações, porque tiveram muitas adaptações aqui, para você ter uma ideia, uma adaptação de uma adaptação, e também os arcos, as camadas, as personalidades e o desenvolvimento, principalmente da Ellie aqui. Um outro detalhe também que a gente vai comentar são algumas cenas que não foram adaptadas, que foram cortadas daqui, mas que para essa adaptação para televisão ela ficou muito bem moldada, muito bem lapidada, porque eu sempre lembro vocês, é muito importante, porque esse canal aqui ele é focado em jogos, mas por eu ser um apaixonado por cinema e apaixonado por televisão, eu também consigo entender os dois lados da moeda, o do jogador e também o do apreciador do audiovisual não interativo. Mas pessoal, é importantíssimo deixar claro que o apoio de vocês se inscrevendo no canal é muito importante. Tem gente que assiste esse vídeo, não deixa o like, não se inscreve e pô, aí o YouTube não percebe que isso pode ser muito bom para outras pessoas, isso pode ajudar a espalhar para muitas pessoas. Então se inscreve aí no canal, que é muito importante. Lembrando que esse vídeo e o nosso canal, ele é sustentado por vocês, sim, os apoiadores, a galera que está no nosso clube de apoiadores. O link tá na descrição se você quiser ajudar, tem vários benefícios e vai ter muito mais. A partir do mês de abril nós vamos ter novos benefícios para os apoiadores, tá bom? Mas vamos lá pessoal, seguinte, antes de mais nada eu queria falar para vocês sobre a adaptação desse episódio. O episódio 7, ele adapta uma DLC. Eu volto num segundo. Prometo. Do The Last of Us. E gente, é engraçado que muita gente não tem ideia que a DLC do Left Behind, né, lançado logo após o jogo em 2013, ele só aconteceu o desenvolvimento dessa DLC porque após o lançamento do jogo, muitas pessoas queriam saber o passado da Ellie, porque quem jogou, né, sabe como ele contou de forma de migalhas, eu diria, como a Ellie foi, né, chegando até aquele momento em se encontrar com o Joel. E aí os fãs, através de um avassalador pedido, conseguiram convencer eles a fazer uma DLC, uma história à parte. E nessa DLC Left Behind, o que muita gente não sabe é que, apesar dela ser uma DLC, uma história à parte, mas que complementa, né, seria um prólogo ali do que acontece no The Last of Us, ela também é uma adaptação de um quadrinho, e seria esse quadrinho aqui chamado The Last of Us American Dreams, né, ou Sonhos Americanos. Eu não peguei a versão em inglês, não, eu peguei direto a versão em português, e esse quadrinho aqui, pessoal, para quem não leu, ele é bastante peculiar em certas cenas que não tem na DLC e que eles trouxeram pra série. É engraçado que esse episódio, ele é uma mistura da DLC com os quadrinhos, porque os quadrinhos ele é muito mais completo, mas a DLC ela é muito mais, eu diria, filosófica, muito mais sentimental, e aí traz pra gente essa pegada muito mais filosófica pra gente entender os motivos, todas as nuances, todas as camadas da Ellie e também o porquê, essa importância da Riley para ela. Então, se você ainda não leu, tem interesse, é muito legal, eu indico bastante. Aqui tem coisas que, como eu falei, não acontece na DLC e acontece na série. Continuando a falar sobre a adaptação, a gente sabe que o jogo, a gente tem muito mais ação também, né? A quantidade de infectados é muito maior, a perseguição é muito mais frenética do que na série. A série, ela trouxe mais essa ligação entre as personagens da Riley e a Ellie, e também um pouquinho do porquê a Ellie consegue ser da maneira que ela é, tudo que ela descobre pela primeira vez e coisas que ela também já viu pela segunda, terceira vez ao lado do Joel. E aqui vai uma opinião minha, desde as análises do episódio 2, 3, até o episódio 4, se não me engano, também comentei algo assim, o 5 com certeza eu comentei. Mas assim, pessoal, quando a gente joga, a gente precisa dos momentos mais frenéticos. O jogo, ele é muito mais fantasia do que a própria televisão. Isso é fato, isso é normal. Muita gente fala, mas esse episódio é impossível de acontecer. Claro, mas a taxa de ficção e fantasia é muito maior no jogo e o realismo é muito maior na televisão. Porém, a quantidade de infectados, a ação no jogo é muito frenética, porque aqui a gente só tem um infectado, né? Então, eu achei isso muito coerente pra série. Eu acho que esse episódio, ele trouxe um realismo muito maior, o que traz a gente muito mais essa comoção pelo que a Ellie tá passando, a raiva que ela tem, como ela extravasa essa raiva nesse episódio e como na série
série, ela consegue trabalhar o controle dessa raiva. Isso é uma das coisas que eu mais gostei. Daqui a pouco eu vou falar da camada dessas reflexões, dessas análises pela pessoa que a Ellie era e acabou se tornando. Mas é muito importante essa adaptação, pessoal. Outro detalhe e algumas referências. Aqui vão algumas referências que eu percebi durante esse episódio, eu acho muito legal. A primeira delas é no quarto da Ellie, quando a Riley vai lá, invade pela janela. Eu consegui pegar muitas referências no quarto da Ellie. A primeira delas foi referente ao sonho dela de ser astronauta, lembra, né? Quando ela conversa com o Joel e ela acaba confessando que ela queria ser uma astronauta, mesmo, né? Um sonho impossível sendo num mundo apocalíptico. Mas você já percebe que tem muitas referências de foguete, fases da lua, ela tem muita coisa relacionada ao espaço, à astrologia no quarto dela. Eu achei incrível, isso foi muito legal. Ela também tem um desenho sobre dinossauros, se não me engano, um triceratops lá desenhado. Ela é muito uma criança que nasceu na era apocalíptica, mas tem muita referência dos anos 80, anos 90 ali. E aí vem algumas outras referências que também tá no quarto dela. Tem um cartaz de um filme que eu não vou lembrar o nome agora, eu queria ter pausado, porque eu lembrei do filme quando eu olhei o cartaz, mas é claro, a maior referência, acho que a mais gritante delas, é o pôster de Mortal Kombat 2. Falando em referências, é também nessa cena onde a gente vê ela lendo um dos quadrinhos do Starlight, né, que é aqueles quadrinhos que ela no jogo coleciona. No episódio com o Henry e o Sam, ela consegue ler como Sam lá, fala que ela é muito fã, então tem muita referência disso, né. E uma outra referência que eu adorei, eu achei muito legal e bem peculiar, ele é muito sutil, mas ao mesmo tempo tá muito na cara, é que dentro do shopping, logo depois que elas descem as escadas rolantes, tem um mural, né, tipo um expositor com cartaz de um filme. Eu não vou saber se é Dawn of Wolf ou Dawn of the Wolf, eu não vou saber se tem esse D ou não. Porém, isso é uma referência muito legal a uma das cenas no jogo, onde esse cartaz, na verdade, tá num prédio, né, ele tá no lado, na lateral de um edifício, e aí que a Ellie e o Joey tem uma interação muito legal, onde ele fala que ele já viu esse filme no cinema e tal. Ele meio que também desvia do assunto porque ele não quer falar da Sarah. É muito interessante ali. Só passa como visual, né? Ninguém fala dele. Quer outras referências que eu também achei magnífico? Sim. Tem uma que eu achei muito rápida. Eu tive que voltar umas 2 vezes pra poder ver, mas aí eu consegui ver. No momento em que a Ellie foi detida, né? Está na sala da direção, vamos assim por dizer, no supervisor. E ele faz uma metáfora, né? Com uma xícara e um molho de chaves. Num dos chaveiros tem uma pata. Esse símbolo, né? Essa pegada, essa pata, é o símbolo da Naughty Dog, que é a desenvolvedora, né? Do The Last of Us, do Uncharted. Eu achei muito legal essa referência. Ficou muito legal, muito sutil assim, passou muito rápido. Eu já volto a falar das referências, vamos falar agora um pouquinho da história e o que eu acho que aí vem alguns detalhes que pra mim pode ser que incomodou um pouquinho, mas bem pouco mesmo. A gente sabe que esse episódio ele foi único e exclusivamente pra mostrar o quanto a Ellie é raivosa, ela tem uma raiva dentro dela, ela tem medos dentro dela, ela tem vários outros aspectos que nesse episódio foram mostrados, como medo, raiva, insegurança, incertezas. Isso também muito referente ao sentimento de perda com a Riley, ao sentimento de incertezas sobre o seu afeto com a Riley, né? A gente percebe que elas duas são melhores amigas, mas isso não impede de que ela se apaixone. Eu achei muito legal a forma como ela se sentiu insegura pra chegar a falar, ela passou quase o episódio inteiro se desenvolvendo. Então, isso eu achei muito legal. Esse episódio ele foi muito mais tocante nesse ponto. Porém, no jogo, pessoal, a gente tem alguns detalhes que eu tenho certeza que não vão ser desenvolvidos no episódio 8, que é o que? Durante a DLC do Left Behind, a gente tem a trajetória da Ellie indo atrás de medicamentos, achando alguma forma de salvar o Joel, né? É um arco muito extenso até no jogo e na DLC, e a gente não viu isso na série. Eu acho muito legal aquele arco, porque é um arco que mostra o desenvolvimento, o amadurecimento dela como sobrevivente. Esse é o único detalhe que eu particularmente senti falta nesse episódio. Mas por que eu senti falta e por que eu acho que isso é um ponto negativo? Porque ele não vai ser feito no próximo episódio. Eu queria que isso acontecesse. Esse episódio, do jeito que ele foi redondo, ele foi perfeito, ele foi desenvolvido para um detalhe, para um objetivo, e esse objetivo foi atendido para nós fãs e para quem não conhece, que é o desenvolvimento, o background da personagem da Ellie. E isso para mim foi muito importante. Essa detalhe, essa análise que eu acho que não vai acontecer, por isso é um ponto negativo que pode ser, para mim, na minha visão, algo que vai faltar. Eu queria ver esse amadurecimento
crescimento da Ellie. Vamos falar das personagens. E agora eu quero começar falando da Riley. Antes de falar da Ellie, eu queria falar da Riley. É muito legal, eu particularmente lembrava dela em algum lugar, eu lembrava mesmo. E eu lembro que eu assisti ao rosto dela de Euphoria. Eu lembrei dela, eu não assisti Euphoria, né? Mas eu vi algumas cenas, alguns episódios ali soltos, né? E eu lembrei da cara dela, eu não lembro o nome dela. Eu infelizmente não lembro o nome dela. Mas eu achei muito boa a escolha dessa atriz para contrapor com a Ellie, né? Com a Bella Ramsey. Eu li uma curiosidade que eu achei bem interessante, que nos bastidores, né? O Greg Mazin e o Neil Druckmann, eles estão boquiabertos com o trabalho que a Bella Ramsey vem fazendo, que eles não conseguiam imaginar alguém à altura dela para criar essa sintonia entre essas duas personagens, né? Que tivesse a altura da atuação, da entrega de atuação que a Bella Ramsey tá dando. E depois que veio essa escolha, eles ficaram muito satisfeitos. Eu achei isso muito legal. Uma das diferenças que eu particularmente notei, mas eu percebi que não é tão agravante assim, não altera em nada a questão da adaptação, foi a diferença de idade da Ellie e da Riley da série para com o jogo. No jogo eu percebo que elas são muito mais crianças, né? Parece que elas são muito mais jovens. Aqui elas realmente têm cara de ter 18, 17 anos. No jogo elas são muito mais jovens. Não me incomodou, né, ao ponto negativamente falando, mas eu senti essa estranheza, né? Mas não mudou em nada o aspecto da adaptação na minha percepção. Vamos falar agora da Bella. A Bella Ramsey trabalhando como Ellie é impecável. Gente, que atuação. Eu tô apaixonado pelo trabalho dela. Ela de longe se tornou a minha personagem favorita na série. E olha, gente, que o Joel pra mim é o personagem que mais me cativou, que mais me deu imersão no jogo. E ela não. Ela na série, desde o segundo episódio, trouxe pro meu fanservice algo que eu não imaginava. A Bella Ramsey tá fazendo um trabalho maravilhoso. E aí, vindo agora falando da Ellie, é importante como o desenvolvimento dela foi muito, muito interessante, porque você percebe que desde a academia, onde ela tá sofrendo aquela opressão, aquele bullying, porque a Riley fugiu, ninguém sabe onde ela tá, e ela tem uma raiva controlada. Você percebe que ela é muito raivosa, esse desenvolvimento, essas camadas dela são muito importantes, porque você percebe que na série ela usa de um artifício, né, de uma defesa que muitas pessoas aqui hoje em dia usam, né? Tem gente que, por exemplo, sente medo e começa a rir, tem gente que sente raiva e começa a falar, tem gente que de alegria começa a chorar, e ela trouxe esse tipo de nuance que eu acho muito legal da nossa vida. Ela tem muita raiva, ela para várias vezes na sala da supervisão, ela no momento, na cena em que a Riley foi mordida, ela tem uma explosão de raiva, quebra tudo, e na série, logo depois, né, algum tempo depois, ela usa de comédia, ela tenta ser engraçada, ela tenta ser muito mais direta, ela vai com muita malevolência, né, na forma como ela fala, que eu acho isso interessantíssimo pro desenvolvimento dela como pessoa, como personagem, e isso traz muito pra nossa realidade. Eu gostei muito da forma como ela olhou o mundo, da forma como a Riley apresentou. Ela nasceu lá, a Riley também, então a Ellie, ela não tinha ideia das coisas, como o mundo funcionava antes do apocalipse. Tanto que, gente, que fotografia, a cena em que a Riley liga as luzes, a gente tá de costas pra Ellie, e do nada, aquela transição, aquele fade out, vai saindo assim. Eu achei, gente, que lindo. E aí a gente consegue entender também tudo o que a Ellie vai descobrindo pela primeira vez. Um detalhe, por exemplo, quando elas beberam aquela bebida alcoólica pela primeira vez no shopping, né? Eu acho que foi no shopping ou foi na rua, eu não lembro agora a cena exatamente, acho que foi em cima do prédio que ela bebeu pela primeira vez. Eu lembrei de uma cena onde ela tá com o Joel e ela pede pra beber, né, o cantil, e ela fala assim, continua horroroso. É muito legal como o Neil Druckmann, né, e o Greg Mazin, eles ligam tudo, eles percebem cada detalhe, eles querem trazer a mínima referência, toda conexão possível, eles querem fazer. Eu acho isso fantástico pra série, pra nós que somos fãs e também pra quem não conhece. Depois, se é um dia querer jogar, querer ver... Opa! Peguei essa referência, né? E pegou da série o que a gente tá fazendo do jogo. Então, isso é muito legal. A cena do carrossel, uma cena que me chamou muita atenção e me fez refletir, foi a cena em que a Riley para na frente de uma sexy shop, aí a Ellie vem e fala, nossa, que desconfortável, não sei o que. E é engraçado como elas não têm ideia, né? Como era o antes do apocalipse. E aí a gente também traz essa filosofia, né? Traz essa reflexão. O que é realmente necessário pra gente? Aquilo trazia felicidade? O sexy shop é uma pequena demonstração de
outras coisas que poderiam fazer a gente pensar, pô, a gente tá no apocalipse, a gente não precisa disso no apocalipse. Então, é muito legal essa reflexão que é trazida de maneira muito sutil nesses diálogos, nessas cenas bem legais desse episódio. O carrossel pra mim foi uma grande referência. Outra referência que eu também gostei foi a cabine de fotos. Lembrando que no jogo a gente tem a chance de postá-la no Facebook, pra você ter uma ideia, né, que na época que o jogo lançado, o Facebook ainda bombava. Hoje já ainda é a rede social muito, acho que é a mais usada ao redor do mundo, ao lado do Instagram, né? Então, a própria loja de fantasia, onde tem muito... Gente, é impressionante. Na série a gente teve muito diálogo, né? Muita conexão entre as duas personagens, porém no jogo eu percebi um desenvolvimento maior. É claro que o jogo tem... A DLC, ela tem muito mais tempo de tela, ela tem muito mais tempo de desenvolvimento. Essa cena que se passa na loja de fantasias, gente, ela no jogo, ela tem várias movimentações, muitos diálogos, muitas interações dos personagens lá. Você pode trocar de máscara, uma máscara tem a ver com a outra. No jogo eu me senti um pouco mais construído. Na série eu gostei e eu achei melhor pra série, porque ela trouxe o que era direto de uma maneira reflexiva. Perfeito. A própria dancinha delas, que eu achei bem legal. Ah, por falar em dança, eu gostei muito da referência da música do a-ha, que se não me engano foi no shopping, né, que elas escutaram o a-ha. E pra quem não sabe, a-ha é uma música muito importante pro The Last of Us Part 2. Mas olha só, eu preciso ressaltar que pra mim, na DLC, a cena, né, o arco, a parte mais importante foi a dentro do fliperama. E é aí que aquele posterzinho do Mortal Kombat 2 ganha muita importância. No jogo, a gente tem uma interação sensorial, né? Lá no jogo, o shopping, né, as máquinas não funcionam, mas a Riley, ao lado da Ellie, pede pra ela fechar os olhos e imaginar o jogo. Gente, que incrível, achei muito legal, achei muito mais tocante, mas na série trouxe um pouco mais de realismo. O shopping ligou, as máquinas ligaram, né, não funciona, tinha a ficha e jogaram. Eu gostei muito da forma como eles trabalharam na série, porque é o nosso realismo, né, a gente joga, tem gente que nunca jogou na máquina, então eu gostei do diálogo delas, né, falando, aperta qualquer botão. Muita gente que não joga jogo de luta sabe disso, é só apertar, ganha no soquinho e tudo mais. Eu achei muito legal essa delicadeza que eles trouxeram como referência do Mortal Kombat 2. E lembrando do episódio, se não me engano, no episódio 3, onde eles chegam lá nos arredores do Bill, a Ellie encontra a máquina de Mortal Kombat 2 desligada e fala, nossa, eu amava esse jogo. E isso é importante a gente ressaltar, porque o jogo em si não era importante pra ela, era o momento que ela passou com a Riley jogando esse jogo. Tudo, gente, tudo o que a Ellie fez durante toda a série foi uma referência óbvia de todo o sentimento que ela tem para com a Riley. Se ela perdeu o Joel, do mesmo jeito que o Joel tem esse medo de perder alguém, ela também tem medo de perder alguém, porque ela perdeu a Riley. Ela carrega o volume 1, né, de puns, né, de trocadilhos. Ela tem o volume 1, a Riley deu o volume 2 e ela tenta... Olha como é que é importante isso. Nós temos o estágio, né, o estágio 2, que para muitos é considerado o estágio mais perigoso, né, dos infectados, que, para quem não sabe, o perseguidor, ele é uma fusão dos corredores com os instaladores. Uma característica deles é que eles já têm, né, essa característica dos fungos saindo pelo corpo. Normalmente já tampa um olho, uma boca, né, parte do corpo já está consumido por esses fungos. E eles têm a velocidade de um corredor e a força de um instalador. Por isso que eles são tão perigosos. E, gente, a gente tem que entender que a realidade, no jogo, elas fogem de uma cacetada de infectados. Na série, a gente só tem é a realidade, elas não iriam conseguir. Aliás, eu acho que elas não seriam nem mortas pela infecção, elas iam ser espancadas, estraçalhadas pela quantidade de infectados que teriam se fosse igual ao jogo. Mas falando desse infectado, uma coisa muito interessante é que quando a Ellie é atacada, vocês percebem que ela dá uma facada na cintura, né, na parte ali do lado da barriga. E olha que análise interessante, família. Num dos episódios em que a Ellie vai descer no subsolo e ela encontra um desses perseguidores presos, e ela fica brincando com a faca aqui e de repente enfia no crânio dele, eu tenho certeza, agora sim a gente tem a certeza de que quando ela ficou analisando ali, ela percebeu, por que eu não acertei a cabeça de primeiro, né? Porque se ela tivesse feito isso, provavelmente a Riley estaria viva. É uma análise, é um detalhe muito importante nesse quesito, e eu achei muito legal. Mais uma vez, como o Greg Mazin e o Neil Druckmann ligam certas situações que depois que você vê um episódio, você vai pro outro, você fala, lembrei daquela referência muito importante, né? Daquela identidade visual da cena do episódio anterior. Mas aqui vem um outro ponto importante também, pessoal, que na minha visão eu acho que pode ser poético, mas incomoda um pouco.
tá? O que que acontece? Ellie, ela já perdeu alguém, ela teve que matar alguém, e a gente sabe que ela tá falando da própria Riley, a gente sabe disso. Eu sei que a série, ela precisa ter um pouco mais de empatia para com o público. A gente sabe que todo mundo pode ver essa série, mesmo ela tendo limitações de idade, entre outras coisas, porém, o jogo também não faz isso, mas eu queria que a série tivesse feito isso, mostrado como ela acabou dando fim, né, na transformação da Riley. Eu acho que isso traria muito mais empatia para com a Ellie, porque ela fala tanto dessa dor de ter perdido alguém também, mas a gente não consegue sentir, a gente só consegue imaginar. O que vem pro outro lado, imaginar também é legal. Como? É uma pergunta que a gente pode teorizar, eu acho legal isso. Acho legal também não dar todas as respostas nesses casos, para que a gente consiga ter uma teoria de como foi. Será que foi muito dolorido? Será que ela se transformou? O que será que aconteceu? A Riley tirou a própria vida? A Ellie que tirou? Será que ela tá falando a verdade, que ela já acabou com a vida de alguém? Ou será que não? Ela tá mentindo para tentar botar medo? Respostas, né? Muito legal como isso é trabalhado. E é claro, pessoal, que aqui eu preciso falar agora da cena do começo e da cena do final, que é o que? Exatamente um detalhe que vai ser importantíssimo pro próximo episódio. O Joel tá ali tentando sobreviver àquele ataque que ele sofreu de alguns caçadores. A gente percebe como a Ellie, ela é relutante, ela queria sair, mas ela acaba se travando, ela ficou com medo, ela ficou confusa, ela ficou insegura, mas tomou uma atitude e ela botou na cabeça que ela não queria perder mais ninguém. Essa cena no jogo, ela é muito importante também, porque ela tem um desenvolvimento, como eu falei, do amadurecimento dela como sobrevivente, caçando, entre outras coisas, se virando sozinha sem uma pessoa com o porte físico, com a maturidade que o Joel tem no lado dela. Ela teve que se virar sozinha no jogo. Aqui não tem isso. Porém, tem essa ligação ficando cada vez mais forte entre o Joel e a Ellie. Eu achei muito bonito a hora que eles deram as mãos e ela costurando, né? Ela sabia o que ela tava fazendo, ao mesmo tempo ela também não sabia o que ela tava fazendo. E a gente entrou nesse medo dela, nessa preocupação dela, e foi muito, muito legal. A gente sabe que dali pra frente, as minhas especulações pro episódio 8, né? A gente faltam 2 episódios só pro final da série. O episódio 8 vai ser o momento em que ela encontra um personagem que eu particularmente gosto muito, né? Como eu falei, esse é o arco que eu mais gosto do primeiro jogo. E eu não vou falar, é claro, pra não dar spoiler pra quem também não viu. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero ter conversado com vocês sobre algumas coisas que eu achei legal, algumas coisas que eu não fez muita diferença na série, mas como fã, talvez eu queria ter visto. Mas, em particular, que episódio bonito, que episódio sofrido. Particularmente, muita gente acha esse episódio o melhor episódio. Eu ainda não. Eu ainda prefiro, acho que a minha visão, o episódio que eu mais gostei foi o episódio do Harry e do Sam, porque conseguiu equilibrar muito bem ação e sentimento, que é o que eu acho que é um episódio completo, na minha percepção, precisa ser, ele se propõe a ser. E o episódio 3 e o episódio 7, pra mim estão ali, ó, equivalentes em questão de algo cinematográfico, algo histórico, né? Essa, narrativamente falando, o enredo é maravilhoso. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Gente, mais uma vez, é importantíssimo, se inscreva no canal, ajuda muito a gente, e não esqueça de deixar o like e comenta aqui embaixo o que você tá achando. Ó, lembrando que agora, domingo, vai ter o episódio 8 e a gente vai assistir, tá bom? Beijo, família, até mais.